Olá, tudo bem? Eu me chamo Danira Tavares Francisco, eu sou fonoaudióloga e minha especialidade é atender crianças que apresentam trocas de sons na fala, conhecido como transtorno dos sons da fala. Quando uma criança apresenta trocas, ela pode tanto fazer erros de substituição, como cebolinha, que troca o som do rã pelo lã, mas as crianças também podem apresentar as distorções. Por exemplo, a projeção anterior de língua na fala, quando a criança fala sapo ou zebra. Por que é importante observar essas crianças e sugerir uma avaliação fonoaudiológica nesses casos? Porque é muito comum que esse padrão de projeção anterior de língua na fala também apareça nas outras funções, como por exemplo a função de deglutição, a função de respiração, em que a língua fica projetada e interdentalizada. Então é importante sempre sugerir uma avaliação fonoaudiológica. Na nossa avaliação como fono, além da fala, que é a função que está alterada, nós também vamos avaliar as questões de motricidade orofacial. Então, nós vamos avaliar a postura e o tônus das musculaturas orofaciais, a mobilidade da língua, dos lábios, da bochecha, da mandíbula, os padrões das funções de mastigação, deglutição e respiração. Na nossa avaliação, é muito comum a gente começar com uma anamnese bem detalhada, porque a gente precisa entender o desenvolvimento dessa criança. Então, como foi a amamentação dessa criança? Ela conseguiu pegar o peito? Quando ela passou para a mamadeira? Até que idade ela utilizou a mamadeira? Em algum momento os pais referem a necessidade de ter alargado o furo dessa mamadeira porque eles acreditavam que a criança não tinha tanta eficiência para sugar o leite engrossado. Atualmente, como está a alimentação dessa criança? É uma criança que tem preferência por alimentos mais pastosos e macios, como purê de batata ou macarrão instantâneo, e é uma criança que rejeita ou tem dificuldade para mastigar alimentos sólidos fibrosos como carnes e pães. Tudo isso é muito importante. Além dos hábitos orais, é uma criança que chupou ou ainda utiliza chupeta, é uma criança que chupou dedo, rói unhas, morde objetos durante a aula, como canetas e lápis. É uma criança que apresenta excesso de saliva e acaba babando, falando ou dormindo, dorme de boca aberta, apresenta bruxismo noturno ou diurno. Então, todas essas questões acabam norteando a nossa avaliação fonoaudiológica. E aí sim, nós utilizamos protocolos cientificamente aprovados que trabalhem, que avaliem a questão miofacial. Na nossa terapia, além dos exercícios que muitas pessoas conhecem para trabalhar o tônus e a mobilidade da musculatura que estava alterada durante a avaliação, nós também trabalhamos com a conscientização do paciente e dos familiares sobre o correto posicionamento da língua, a propriocepção do paciente, das suas estruturas orais. Então, muitas vezes você pede para o paciente levantar a língua e ele abaixa, porque ele não tem uma propriocepção do que está acontecendo ali na boca dele. Então, precisa ser trabalhado também. E um exemplo do nosso trabalho, eu desenvolvi um artifício, uma artimanha, lá em 2015, para um paciente que gostava muito desse brinquedo que ele ganhou numa festa de aniversário. E aí eu falava para ele que essa boquinha faltava alguma coisa muito importante. Ela tinha os dentes, que é uma parte importante da boca, mas faltava uma língua. Então eu desenvolvi uma língua de EVA para mostrar para esse paciente, para conscientizar ele do correto posicionamento da língua. Então, quando a gente coloca a língua lá em cima, atrás dos dentes, sem pressionar os dentes, e a gente fecha a nossa boca, nós temos aqui um sorriso bem bonito, sem o pressionamento da língua contra os dentes, e aí o crescimento de todos os dentes vai se dar de uma forma muito boa. Porém, se a gente tem o costume e não percebe da língua ficar entre os dentes, seja na respiração, seja para engolir, ou seja na fala, acontece que essa língua vai gerar um pressionamento desses dentes e assim a gente vai precisar de um dentista para resolver isso com o aparelho. E mesmo os casos de crianças que já estão utilizando o aparelho, mas apresentam uma postura inadequada de língua, ela vai precisar de uma fonoaudióloga, porque é muito comum ter recidiva. Então, depois que tira o aparelho, a postura de língua não está correta
e aí vai acontecer dessa força agindo sobre os dentes e entortando novamente todo o trabalho que o dentista realizou. Então, dessa forma, nós fonoaudiólogos atuamos bem próximo da área da odontologia, ajudando os pacientes que têm essas funções do sistema estomatognático alterado e que acabam interferindo no crescimento e no desenvolvimento crâniofacial. Então, é super importante considerar a ajuda de um fonoaudiólogo nesses casos.